Eu sou Maiana, sou terapeuta e sou reprogramadora mental. E tô aqui com vocês para fazer com que vocês se realizem. E hoje o tema é solidão. Como enfrentar a solidão no exterior? Então, quando a gente pensa em solidão, às vezes as pessoas confundem esse tema, solidão, com estar sozinho. E qual é a diferença? Estar sozinho é o sentido de você não ter companhia. Você está naquele momento só. E estar sozinho, você pode estar porque quer. E nem sempre vem de forma negativa. Você pode querer passear só, ficar em casa sozinho, não participar de algum evento e preferir ficar sozinho. Às vezes acontece de você ficar só devido à situação, um abandono, né? Ou então porque você não consegue se integrar em determinado grupo e aí acaba ficando sozinho. Mas quando fala solidão, é um estado, não é uma coisa assim que é tão transitória como estar sozinho, porque estar sozinho em um minuto ou outro você já pode não estar mais sozinho. E a solidão não tem necessariamente ligação com estar sozinho, porque a solidão ela é um sentimento e muitas vezes você pode até não estar sozinho e se sentir solitário. E esse sentimento, ele é um sentimento de peso, é um sentimento que não é agradável. Então é bem diferente de você preferir em alguns momentos estar sozinho. A solidão, na verdade, ela está muito conectada com nós estrangeiros. E por que, Maiana, né? É tão importante eu falar desse tema para a gente que sai do Brasil. Quando fala na estrangeira, tá se sentindo solitária, a solidão tem a ver com a questão da liberdade também. A liberdade de quê, Mana? A liberdade de se expressar, a liberdade de falar, a liberdade de ir e vir. Então, isso tudo constrói com que a pessoa acabe se isolando e acabe se sentindo solitária. E por que a liberdade da estrangeira ela é tirada? A liberdade da estrangeira é tirada por pelo motivo dela ter saído da cultura dela. Ela está num ambiente que é totalmente diferente do ambiente do habitat dela. E se eu fizer aí uma conexão com o nosso passado, a gente pode pensar nos africanos, por exemplo, quando foram para o Brasil para ser escravizados. Eles perderam a liberdade. Estavam em outro ambiente, com outro idioma, com outras pessoas que falavam outra língua, que tinham outra cultura, que eram os portugueses. E ainda por cima perderam a liberdade de fato mesmo, porque estavam presos. E o que é que eles sofriam? Tem um nome específico, que eu não estou me lembrando agora, mas que significa solidão. E muitas vezes eles adoeciam por conta da solidão e se deprimiam e às vezes até chegava a morrer por causa da solidão. Os índios também, eles não se adequaram muito também à questão da escravidão, porque muitos deles adoeciam, porque são, né, seres que todo tempo estavam livres, podia ir e vir e sofriam também quando foram escravizados. A situação da gente é um pouquinho semelhante com isso. A gente perde a nossa liberdade de ir e vir, porque não é um ambiente que a gente conhece. A gente precisa sempre de alguém para levar a gente a algum lugar, no início principalmente. A gente não fala, então a gente pode estar numa festa, né, do povo local, ser convidada, cheia de gente, pode ter comida, pode ter bebida, pode ter música, e a gente se sente sozinho. Sozinho, não de fato, mas a solidão, por não ser
não poder se expressar, não poder se comunicar, não poder ser você mesmo, agir da maneira que você agia quando você estava no seu país. No novo país tem toda uma maneira de se comportar, de se vestir, de como falar. Então, aquela questão de música alta, barulho, risada alta, tudo isso foi tirado de você. E o ser humano se sente como perdeu a liberdade. Perdeu a liberdade. E é isso a mensagem que a gente escuta. E como é um ambiente que, de certa forma, passa ameaça, a gente prefere se resguardar e se fechar. E com isso vem o sentimento também de solidão. Fora isso, o meio social que a gente convivia, que era o Brasil, o meio familiar, que a gente tinha contato, a gente perdeu. E a dependência que a gente cria de alguém que a gente conhece nesse novo país, ou do parceiro, ou de alguém que está com a gente nessa jornada. Isso faz com que a gente se sinta incapaz, com mais restrição em tudo que a gente gostaria de fazer. E aí acabamos sentindo que estamos sozinha, enfrentando os desafios sem saber as respostas que vêm na nossa cabeça, do que a gente deve fazer, por onde a gente deve ir. E a gente olha ao redor, vê cada um levando a sua própria vida e você se sente solitário. Numa jornada que só pertence a você. E que não tem mais ninguém que possa lhe dar a boia, o apoio para você dar um passo para frente. E eu acredito que 90% ou mais das pessoas que saíram do país de origem passa por esse sentimento. Eu passei por isso também. E aí vem outro agravante. Muito comum que quando a gente sai do Brasil, a gente também evite contato social. E a gente evita contato social não achando que vai prejudicar a gente, mas por defesa. A gente evita contato social muitas vezes com as pessoas que são da nossa nacionalidade. Muitas vezes por preconceito e pelo que a gente ouve falar quando chega. A gente acredita que se a gente tiver muito contato, por exemplo, no meu caso com brasileiras, eu iria estar falando sempre português, ia ter mais dificuldade de aprender o idioma, que no meu caso é o alemão, e pelo que a gente escuta, que as brasileiras são de confusão, que são de intrigas, de fofoca, que não dá certo, que é uma passando a perna na outra. Isso nem todo mundo experienciou, mas eu experienciei. Eu escutei e me afastei do contato. E aí, contato com o suíço, no meu caso, muito difícil. São pessoas que são gentis, são educadas, porém elas são fechadas. E é natural, porque eu acredito até o brasileiro que é muito aberto, mas para você fazer uma amizade, né, você sendo de outro estado, e você chega, e, né, mesmo sendo brasileira, eu saio de Alagoas, de Maceió e vou para São Paulo. Para eu fazer novas amizades não é do dia para a noite. E a minha cultura, é a minha língua. Então, acredito que também tem muita dificuldade, não é só pelo fato do europeu ser frio, ser mais reservado, mais distante, mas ela é a dificuldade natural do ser humano que precisa de tempo, precisa sim de ter um maior convívio para poder desenvolver uma amizade. Então, diante dessa realidade, a solidão vem e abate ao estrangeiro, a pessoa que está migrando. E o que ocorreu comigo foi que eu fiquei isolada completamente por um ano. Apesar de eu frequentar uma escola de alemão e ter contato com outros estrangeiros, era benéfico, mas era só por um curto espaço de tempo durante o dia. A maior parte do dia eu estava sozinha dentro de casa. Eu me movimentava pouco, saía pouco porque tinha medo de me perder. E o que aconteceu? Que eu desenvolvi um nível de estresse gigantesco por estar me sentindo solitária, não ter ninguém com que eu dividisse aquele momento que eu estava enfrentando, né, de desafio,
de passar horas e horas estudando o alemão e não conseguir formular uma frase, a dificuldade, a cobrança, a culpa, tudo que ronda o universo, né, da gente, as falas internas negativas, isso tudo me abalou, né? O isolamento, o se sentir só. E aí eu desenvolvi uma doença que foi, que ela é uma resposta de um vírus que eu já tive, que era o da catapora. E aí eu tive essa doença que foi no braço, meu braço doía todo, eu não conseguia nem levantar nem mexer. A médica examinou e chegou nesse diagnóstico que eu precisei tomar o medicamento, passar medicamento até ser. Não foi nada grave, mas eu desenvolvi uma doença devido ao quê? Ao sentimento de estar sozinha, solitária, de não ter apoio, apesar de ter, mas eu me sentia sem. Então, isso é o que ocorre com as pessoas que estão se sentindo solitárias. E isso pode abater qualquer pessoa, independente até se ela migrou para outro país ou não. Mas é muito comum, é muito recorrente quem está em outro país devido à perda da liberdade que eu falei lá no início, né? Do ir e vir, do fazer o que quiser, de ter a liberdade de se expressar. E então, isso tudo, mesmo que a gente domine o idioma, mesmo que a gente tenha, acredite que está bem adaptada, mesmo que a gente trabalhe, tenha um ganho financeiro, essa dor a estrangeira vai levar. E aí, a questão de vir, a solidão é muito grave, porque a consequência de você estar se sentindo solitária é uma apatia, um desânimo com a vida, uma falta de perspectiva, e isso vai minar o seu sistema imunológico, vai trazer doenças e talvez você chegue até desenvolver uma fobia, uma crise de ansiedade ou talvez uma depressão. Então é tão grave e tão sério, porque não é nada fácil a gente passar por essa situação. E eu acredito que muita gente está passando. E o que acontece é que muitas pessoas buscam as suas próprias soluções. E as suas próprias soluções muitas vezes não são assertivas nem boas. Porque procurar ajuda seria o ideal, né? Você pode procurar um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra se o negócio estiver mais grave. Mas o que acontece é que muita gente se automedica de ansiolíticos e de outros medicamentos para dormir, porque a insônia vem, todos os medos, os pavores. Quantas pessoas que me procuram que estão sofrendo com medos assim, medos que são construídos dentro da cabeça devido a esse isolamento que elas mesmas estão vivendo. Fora a questão das drogas que são legais, aí que está vendendo e que todo mundo compra e se automedica, vem as drogas ilícitas também, que as pessoas se utilizam para poder mascarar a dor que está ali presente com ela, a dor de se sentir solitária. Muitas vezes vai o álcool também, que esse é de fácil acesso. Todo mundo meio que aceita. Então, quem vai julgar uma pessoa que bebe uma cervejinha ou que bebe um vinho? Ninguém, né? E quando a gente se percebe nessa situação, a gente já está há anos tomando um vinhozinho de vez em quando, ou indo finais de semanas, atrás de finais de semana, bebendo. E aí o problema quando vê é um problema de saúde, é um problema até mais grave também na parte mental, que começa a ser afetada devido ao uso de substâncias químicas. Então, isso é gravíssimo que a gente está trazendo aqui essa temática. Eu normalmente trago temas que são do universo da estrangeira, mas esse é o mais, eu acho que mais pesado que tem é esse das pessoas se sentirem só e muitas pessoas que você nem imagina estão com esse sentimento. Você encontra as pessoas, elas estão sorrindo, elas estão nos eventos, estão nas festas, estão no bar, mas no dentro delas o sentimento é de solidão. E você que está do lado nem percebe.
que a pessoa que você menos espera, ela pode estar passando por isso. E saber como sair dessa espiral que você acredita que às vezes não tem saída, é uma chave que tem que ser virada, porque senão o afogamento é certeza. Como é que eu faço, Maiana, para poder, pelo menos, dar o meu primeiro passo em relação a isso? Primeiro você tem que agir. Porque eu vou dizer, mude os pensamentos, não é através de mudança de pensamento nesse caso. Eu sempre venho e trago aqui. Pensamentos traz os sentimentos. Sentimentos traz as reações traz os resultados. E normalmente eu trabalho muito com a parte mental, com a parte do pensamento. Mas nesse caso, quem está num sentimento desse que é tão grave e tão aprofundado que é a solidão, ela não vai conseguir mudar os pensamentos, que os pensamentos com certeza tá 90% negativo. Então ela tem que mudar a base. Ela tem que mudar aqui a ação. O que ela vai fazer é, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo sem interesse, desenvolver um hobby que não seja solitário e que ela goste e que ela ame. Ela vai ser movida para a ação através do amor, porque o amor, ele quebra barreiras. Então, quando a gente ama, a gente se move, de certeza. Então, ela vai através do que ela gosta, procurar um hobby que seja algo em conjunto. Aqui na Suíça, eu acredito que também na Europa como um todo, tem muito associações. Associação de esporte, associação de algo que seja, né, que feito com a mão. Então, sempre tem uma associação, algo assim de interesse, grupo de interesse em fotografia, grupo de interesse e que fazem, aqui se chama Wanderung, que é andar pela floresta, pela montanha. Então, existem esses grupos de interesse. Quando você se conecta com algo que você ama e que outras pessoas amam, você se sente entendida. Vocês falam a mesma linguagem. Você se conecta completamente porque ali é o seu universo, de certa forma. Então, isso vai fazer com que a pessoa comece a ter um movimento e uma melhora, nem que seja 1%. Ela vai ter. Esse contato pode ser muito pouco, uma vez na semana, ou sei lá, a cada 15 dias. Não vai ser o suficiente, mas já foi um movimento. Outra questão, se você que está aí conhece alguém, ou você mesmo está passando, é você se conectar com alguma amiga que você confia e começar a confidenciar como você está se sentindo. Se essa amiga é uma pessoa que você confia, que lhe impulsiona para você buscar algo melhor, para você crescer, ela lhe motiva, é a pessoa certa. Se é uma pessoa que é muito crítica, muito analítica e que tem, todo o tempo, sabe aquela pessoa que diz a verdade na cara e que é aquele tipo de pessoa que adora ser verdadeira, talvez essa não seja a ideal para você contar suas dificuldades e desafios, porque ela se orgulha de ser realista, né? Tem gente que é assim, que se orgulha de ser realista. E essa realidade você não está querendo agora, porque não é o momento. Você está precisando de alguém que lhe motive para você entrar no outro movimento e conseguir sair desse sentimento de solidão, porque é o sentimento que é de solidão e ele não é fixo, né? E ele também não vai mudar da água para o vinho, como eu disse. É um processo. Agora, claro que a pessoa que dá esse movimento e ela já se conectou com um grupo, né? Com a associação, ela compartilhou com alguém, ela começa a ter um pouco mais de força e de reação para procurar novas coisas. Aí pode ser estudar alguma coisa que ela se interesse, fazer um curso, mesmo que seja, se for presencial, claro que é muito melhor, porque está interagindo com outras pessoas. De repente, voltar a estudar o idioma, porque o sentimento de frustração,
né? De não ter, não trabalhar com o que gosta, de não, de depois de tantos anos também ainda não falar o idioma. Isso tudo agrava a situação da pessoa que está se sentindo só e sem contar com ninguém, com o apoio de ninguém. Porque a pessoa que se sente solitária, ela não conta com ninguém, ela acredita, né? Que não pode contar com ninguém. Então, fazer esse movimento e se, claro, tiver o apoio de uma amiga e a amiga indicar, procure fulaninha, que ela vai lhe ajudar no processo, uma psicóloga, uma terapeuta, o que for, até um processo de coach vai ajudar com certeza. Porque o coach, ele bota você em movimento. Você tem que, né, trazer e produzir as tarefas. Tem metas, tem objetivos, tem data. Porque o coach é baseado nisso. Então, a pessoa vai entrar num ritmo diferente daquele que ela estava, que era de paralisação. E quem se coloca em movimento, a vida transforma em todos os aspectos. Ela não muda do jeito que a gente quer, mas ela muda. Talvez você falte clareza e aí não vai na direção que você quer, mas quem está em movimento, a vida está mudando. Agora, quem não está, talvez a vida mude, mas né, com a tragédia, com algo que a pessoa não queira, porque também é obrigada a entrar em movimento e não está se colocando em movimento. Então, a solidão você pode sim vencer e pode ajudar quem está passando por isso dessa forma. E aí procurar ajuda é fundamental, porque não é fácil sair disso, não é assistindo vídeo motivacional, não é lendo algum livro. Isso pode dar uma pequena semente lá dentro que faça a pessoa ter a coragem, mas não é o que vai realmente de fato mudar. Então, por favor, orienta se alguém próximo a você está passando, compartilha essa live, comenta e ajuda. Então, gente, olha, o link tá na bio. Semana da Estrangeira de Sucesso, dia 11, 12 e 13, vai ter evento online, gratuito, mas só vai participar quem se inscrever, porque não vai ser aqui no Instagram, vai ser o link enviado para quem está participando do evento. Então, não perca a oportunidade. Eu vou estar trazendo aqui muitos temas, né, que faz parte do universo da estrangeira. Então, desafios, os bloqueios que a gente sente, como superar esses bloqueios e desafios, como resgatar nossa autoconfiança. Então, tudo isso eu vou estar falando para vocês nessa semana da Estrangeira de Sucesso que acontece na próxima semana.